Vamos continuar aí com o movimento em 2 dimensões. Vamos fazer outro exercício de lançamento de projétil. Vamos ler o enunciado. Um motociclista maluco se projeta para fora da borda de um penhasco. No momento exato da borda, sua velocidade é horizontal e possui módulo igual a 9 metros por segundo. Acha a posição do motociclista, a distância da borda e a velocidade depois do tempo de 0,50 segundos. Bom, ele já está me dando uma dica aqui. Ele diz que quando o motociclista se lança da borda, a velocidade dele é horizontal, ou seja, ele só está me dizendo que a velocidade inicial, né, no momento que sai da borda, só tem o quê? A componente ao longo do eixo X. Né? Isso está me dizendo que a componente da velocidade inicial ao longo do eixo Y é 0. Bom, então vamos colocar aqui a borda, né? Aqui, e aqui vem o motociclista. Vem aqui na moto dele, vem correndo, né? Desesperado e se joga. Nisso que ele se joga, ele vai fazer o quê? Um deslocamento parabólico. Então ele já diz ali que no momento que ele sai da borda, vamos colocar aqui nossos eixos, né? Y, e aqui o eixo X. O eixo X sempre tu coloca tangente à trajetória, tá? Então ele aqui vai se lançar, né, da borda, então ele vai fazer primeiro esse deslocamento horizontal e depois começar a cair. Então ele vai ter essa velocidade V0 dele aqui somente ao longo do eixo X, tá certo? Então ele solta aqui com V0 X. V0X. Vamos lembrar lá. A gente sabe que no lançamento de projétil, a única força que atua é a da gravidade. Força-peso, que vai puxar, né? Vou botar lá mais para cá. Vou botar aqui a força-peso aqui, né? Que vai puxar o objeto para baixo. Então, o único movimento acelerado é ao longo do eixo Y, e a gente sabe que a aceleração da gravidade é constante. Então, ao longo do eixo Y, ele vai descrever um mr UV. E ao longo do eixo X, ele vai descrever um MRU, porque eu não tenho nenhuma força atuando ao longo do eixo X, só ao longo do eixo Y. Bom, se aqui só tem componente V0X, então ele já está dizendo que a componente V0Y é 0. Bom, se eu coloco minha origem neste ponto, no exato momento que ele solta ali da borda, né, salta da borda, né, melhor dizendo, então eu estou dizendo aqui que meu x0 vai ser igual ao meu y0, que vai ser igual a 0. Tá certo? Então vamos primeiro descrever as equações do movimento. Bom, no MRU eu tenho o quê? Que x é igual a x0 mais Vx t, né? É a equação da posição, né? Em função do tempo. Mas eu sei que x0 é 0. Então, a equação da posição que vai descrever esse movimento do motoqueiro aqui, do motociclista, melhor dizendo, ao longo do eixo X, vai ser x igual a V0x, porque a velocidade ao longo do eixo X é o quê? Se não tem força, ela é o quê? Constante. Então, meu V0, né? X vai ser igual ao meu Vx ao longo de todo o movimento. Bom, como ele deu o valor de V0, né, que é de 9 metros por segundo, então vou botar aqui a posição em função do V0, não tem problema nenhum. V0, T. Então tem a equação da posição ao longo do eixo X. Qual vai ser minha equação da posição ao longo do eixo Y? Então eu sei que aqui ó, é Y, que é igual a Y0
mais V0 y t menos meio, né, de gt ao quadrado. Tá certo? Bom, y0, 0. V0y, 0. Bom, então eu tenho aqui que a equação da posição em relação ao eixo y vai ser igual a meio de gt ao quadrado. E a velocidade? A velocidade ao longo do eixo x ela é constante. Então vai ser igual ao meu v0x. Mas ao longo do eixo y não, porque tem o quê? A aceleração da gravidade atuando. Então tem aqui ó, que Vy vai ser igual a V0 y menos gt. Mas V0y é 0. Então a velocidade ao longo do eixo y vai ser igual a meio, vai ser igual a menos gt ao quadrado. Então tem as três equações para me resolver todo o problema. Bom, vou botar como letra A, vou colocar aqui embaixo para economizar quadro. Como letra A, ele quer o quê? A posição do motociclista para o tempo de 50 segundos. Bom, a posição, vamos dizer que o tempo de 50 segundos é aqui, nesse ponto aqui. Aqui vai ser meu tempo igual a 0,50 segundos, nesse ponto aqui. Então aqui eu vou ter uma componente, chamar de x, e aqui eu vou ter minha componente y, tá? Deixa eu só botar esse MRV para cá. Minha componente y. Essas são as coordenadas da posição para o tempo de 50 segundos. Tá certo? Então vamos achar a componente x. X vai ser igual a V0, né? X vezes t. Bom, V0 é igual a 9 metros por segundo vezes 0,50 segundos. Bom, isso aqui vai me dar 4,5 metros, a posição lá em relação ao eixo x. Em relação ao eixo y, vai ser quem? Menos meio de gt ao quadrado. Bom, isso aqui vai ser meio, e vai multiplicar 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 0,50 segundos. Isso aqui vai me dar menos 1,2 metros. Bom, então ele está nessas coordenadas x 4,5 metros por segundo e y menos 1,2. Esse menos quer dizer que ele está o quê? A 1 metro e 20 centímetros, né? Considerando a unidade de metros, lógico, a 1 metro e 20 centímetros abaixo da borda do penhasco. Tá certo? Bom, ele quer o quê? Agora aqui, vamos botar como letra B. Como letra B, ele quer achar a distância da borda do penhasco. Bom, se eu tenho essas coordenadas aqui, eu posso escrever este vetor aqui. Vou botar em descolorido. Esse vetor R aqui, vou botar aqui embaixo. Esse aqui vai ser o vetor posição.
E o módulo dele vai ser exatamente o quê? Essa distância dele à borda do penhasco. Então vamos escrever o vetor. Eu já tenho as coordenadas, né? Vai ser o ΔX, que vai ser 0, vai ser 4,5 menos 0, e o ΔY, que vai ser o quê? Vai ser 0 menos 1,2. Vai ser menos, né? 1,2 menos 0, desculpa. Né? Então tem aqui que o vetor R vai ser quem? ΔX I mais ΔY J. Bom, então tem que o vetor ali, R, vai ser quem? X menos x0. Tá certo? X menos x0. Bom, então aqui vai ser 4,5 menos 0, que vai ser igual a 4,5. Então vai ser 4,5 metros. Putz, faltou 5 ali. (4,5) metros e o ΔY vai ser o quê? Menos 1,2 menos 0. Então vai ser menos 1,2 menos 0, né? Vai ser dar igual a menos 1,2 J. Então eu tenho o meu vetor posição. Bom, essa distância aqui vai ser exatamente o módulo desse vetor. Então, vou calcular o módulo de R. O módulo de R vai ser igual a raiz quadrada, né, de 4,5 metros ao quadrado mais menos 1,2 metros ao quadrado. Bom, então esse módulo de R, que vai ser a distância da borda do penhasco, aquela posição do motociclista no tempo de 0,50 segundos, vai ser de 4,7 metros. Então está aqui, né? Bom, e por último, que eu vou chamar de letra C, vai ser a velocidade. Olha bem, eu vou ter aqui nesse ponto aqui, o vetor velocidade, como eu mostrei aqui, ele é tangente. Então, meu vetor velocidade aqui vai ser esse V aqui. Bom, transportando os eixos para cá, eu vou ter aqui o eixo Y, e para cá eu vou ter o eixo X. Então, eu vou ter aqui uma componente Vx e uma componente, né? Perdão, aqui. Vou passar para cá, naquele ponto ali T, para ficar mais fácil. Pegando esse ponto aqui, passando para cá. Então aqui eu vou ter o vetor VY, vetor V, naquela posição. Bom, transportando os eixos Y e X, né, a gente sabe que velocidade é um vetor, eu vou ter minha componente Vx, tá certo? Pegando isso aqui, transportando para cá. E aqui minha componente Vy. Bom, minha componente Vx, como ela é constante, vai continuar sendo igual a quem? Meu V0x. Então, minha componente Vx eu já tenho. Vai ser quem? V0x, que vai ser igual a 9 metros por segundo. E minha V0y? A V0y eu vou determinar por essa equação aqui. Então, vou ter, perdão, minha Vy, né? Minha componente Vy, vou determinar por essa equação aqui, que vai ficar menos
9,8 metros por segundo vezes 0,50 segundos. Então, minha componente VY vai ser igual a menos 4,9 metros por segundo. Deixa eu reescrever aqui, faltou unidade aqui. Por segundo ao quadrado, né? Aceleração vezes 0,50 segundos. Então, vai dar 4,9 metros por segundo. Então, eu tenho o vetor V, eu vou construir, né? Esse aqui vai ser meu delta Vx, e esse aqui vai ser exatamente meu delta Vy, né? Então, Vx menos 0, Vy menos 0. Bom, Vx é 9 e Vy é menos 4,9. Então, meu vetor aqui vai dar o quê? 9 metros por segundo I, menos 4,9 metros por segundo J. A velocidade naquele ponto, então, a intensidade vai ser o módulo desse vetor aqui. Vai ser o módulo desse vetor. Então, o módulo de V aqui, vou botar aqui embaixo, vai ser a raiz quadrada de 9 metros por segundo ao quadrado, mais menos 4,9 metros por segundo elevado ao quadrado. A raiz quadrada disso tudo aqui. Bom, aquilo ali vai ser igual. Deixa eu ver o meu cálculo aqui, que eu não lembro de cabeça quanto deu. Deu 10,2 metros por segundo. Então, a velocidade nesse ponto para o instante t igual a 0,50 segundos é igual a 10,2 metros por segundo. Tá certo? Espero que tenha ficado entendido aí. Esse exercício eu usei o cálculo vetorial, né, que eu dei nas aulas iniciais lá, da minha playlist. Para quem não viu a playlist ainda, só acessá-la aí, através do arroba, tudo junto que eu vou falar, né? Arroba professor Paulo Roberto. Vai cair no meu canal e você vai ter acesso à playlist. Então se inscreva lá no meu canal, deixa seu like aí, que é muito importante para mim, e quem puder fazer aquela doaçãozinha, um Pix de qualquer valor, né, que me ajuda, porque eu gasto material, gasto giz, tempo, luz, tá certo? Puder me ajudar para continuar aí colocando os vídeos no canal. Eu agradeço muito, tá? Obrigado aí. Valeu.